Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Pensando Manutenção. Meu nome é Alexandre, mais conhecido no mundo da manutenção como Dida, e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre os tempos do MTTR. Eu gravei um vídeo aqui no canal mostrando como você pode melhorar o seu MTTR. Isso que eu estou fazendo agora, falando dos tempos, vai complementar aquele vídeo e é uma visão um pouco diferente, em que você olha o processo como um todo do MTTR e não somente aquele MTTR que é o maior que a gente tem na nossa empresa, no nosso setor ou no nosso equipamento. Então eu vou explicar para vocês como a gente faz para utilizar esses tempos e conseguir ter ganhos e melhorar o nosso MTTR olhando para os tempos. Tem um vídeo aqui nesse canal também explicando o que é o MTTR. Basicamente é o tempo de reparo, a média do tempo de reparo, pode ser de um componente, de um sistema, de um equipamento. E você normalmente quer que ele seja o menor possível, que o seu equipamento não fique parado. Mas se você ataca no lugar errado, você pode estar gastando energia desnecessária. Vamos lá, eu vou te explicar. Então você tem, por exemplo, um MTTR. Esse MTTR ele tem um tempo. Então ele começa, vai, termina. Isso aqui é o tempo de máquina parada, é o tempo TMP, famoso TMP. É o tempo que você está fazendo um reparo. Então você está fazendo um reparo no equipamento que parou, que teve uma falha, uma corretiva, e aqui você libera o equipamento. Só que quando você está fazendo esse reparo, dentro do reparo existem alguns tempos. Eu vou dividir aqui em 4. Que você tem que observar, ou que você pode observar, para que você consiga ter algum ganho, consiga melhorar o seu MTTR. Primeiro tempo aqui, ó, é o tempo de chegada. O que é o tempo de chegada? A sua equipe, normalmente a gente não tem uma equipe, ou um mecânico, ou um eletrônico do lado de cada máquina, para que quando a máquina quebre, ele já atue e já faça o conserto do equipamento. Normalmente não é assim que funciona. Normalmente as equipes estão espalhadas, a gente tem um número reduzido, tem um limite de orçamento, então não é infinito a quantidade de pessoas. Então leva um tempo para essa equipe chegar até o equipamento, e dependendo do tipo da indústria que a gente estiver falando, esse tempo pode ser muito grande, pode ser menor. E você tem esse tempo dentro do MTTR. Então, para você consertar, é que vai ter que ir até lá. E pode ser que esse tempo seja muito alto. Então, você precisa contabilizar. Isso é fácil, tá, gente? Se vocês pararem em um mês, começarem a observar as manutenções, mesmo que você não tenha um sistema que faça isso para você, por amostragem, você vai conseguir já identificar mais ou menos quanto que é esse tempo de chegada. Então pode ser que você tenha um problema no seu MTTR, o tempo esteja muito longo aqui do MTTR, por conta de equipe. Pode ser que você tenha uma equipe pequena, que o tempo de deslocamento até o local onde vai ser feito o reparo seja muito grande, que a possibilidade de deslocamento seja outra. E aí você pode adotar estratégias, como ter equipes colocalizadas, você pode aumentar a sua equipe, se for o caso. Então esse é o primeiro tempo que você pode olhar. O segundo tempo que você pode olhar do MTTR, eu vou chamar aqui de tempo de diagnóstico. Então você tem um tempo para você identificar o problema. Se você medir algumas das suas manutenções, acompanhar algumas das manutenções e coletar o tempo, você vai poder perceber esses tempos e você pode chegar à conclusão que a demora para liberar o equipamento está aqui, ó, o tempo diagnóstico. Às vezes a sua equipe não tem o treinamento necessário. Às vezes o equipamento não tem como te dizer o que está acontecendo, a forma de coletar dados é ruim, você não consegue, você chega lá, você tem que fazer uma investigação quase que às cegas. Às vezes você não tem instrumentos para fazer o diagnóstico correto. Às vezes você não tem peças de substituição para testar, para fazer o diagnóstico. Então pode ser que esse aqui seja o maior tempo. Você chega rápido e aí você não consegue descobrir qual é o problema. Aí passa por treinamento, capacitação da equipe, avaliação do equipamento, mas é algo que você tem que prestar atenção para que você possa reduzir o seu MTTR.
Depois, o próximo tempo é o tempo de reparo, propriamente dito. Vou colocar aqui como tempo de reparo. Então, o tempo de reparo é o tempo mão na massa. O tempo que a gente vai normalmente consertar o equipamento. Trocar aquela peça que se danificou, fazer uma carga de um backup, fazer alguma coisa para restaurar a função daquele equipamento. Aqui você pode ter problemas de peça, você pode ter problemas de ferramenta, que as pessoas não sabem, pode ter até problema de conhecimento também. O que acontece muitas vezes é que as pessoas falam assim: ah, meu MTTR é alto porque falta peça. Eles apontam para uma coisa, mas concordam comigo? Se isso aqui for o que mais impacta, ou isso, pode ser que não seja falta de peça. Aqui realmente, às vezes a peça influencia, a ferramenta influencia, mas aqui não, no tempo de chegada. Às vezes você está demorando demais para chegar, você até tem as peças na maioria das vezes, né? E você acaba não conseguindo fazer o reparo. Então as pessoas às vezes dizem: ah, meu problema é peça, eu não tenho peça. Nem sempre, tá, gente? Aqui dentro pode ser que você precise de peças, você precise de ferramentas, você precisa de um guindaste, de uma talha, de uma ponte para tirar um item que você não tem. Então aqui você tem que avaliar. E o último tempo que a gente tem aqui é o tempo de teste. Aí antes de liberar o equipamento, você vai fazer um teste. Normalmente você coloca o equipamento para rodar, para girar, para produzir um pouquinho, para você entender o que está acontecendo. O que acontece é que dependendo do equipamento, esse tempo de teste pode ser muito demorado. Você pode ter que ficar fazendo várias revalidações, requalificações do seu equipamento. E às vezes esse tempo aqui, esses 3 é curto, mas devido a uma parada indesejada, você tem que fazer testes muito longos. Isso faz com que o seu MTTR aumente. Nesse caso, às vezes é interessante você pensar em redundâncias, você pensar em ferramentas mais sofisticadas como o RCM ou análise de confiabilidade para evitar que esse equipamento quebre, porque isso aqui vai fazer com que ele fique muito tempo parado. Se você ficou até aqui nesse vídeo, deixa um comentário dizendo aquilo que você gostaria de ouvir no canal, aquilo que você gostaria de entender de manutenção ou de ver sendo divulgado aqui no canal ou sendo explicado aqui no canal. Se eu puder, eu gravo um vídeo para vocês falando sobre esse assunto. Espero que isso aqui ajude. Complementem isso com o vídeo lá de como reduzir seu MTTR. Veja o vídeo do MTTR também, que explica o que é o MTTR. Eu tenho certeza que esse conhecimento vai ser muito útil para ajudar você na sua carreira a se destacar e para ajudar a sua empresa a conseguir os resultados que ela precisa. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.